Um bom dia a todos vocês. Feliz sábado. Que a graça do Senhor Jesus seja com cada um, amém? Sejam muito bem-vindos ao Encontro Vida. O Encontro Vida, você sabe, é um lugar para você pertencer e ter um encontro real com Deus. A gente está muito feliz de ter a sua companhia aqui. E você também que está em casa, acompanhando, ou no seu smartphone, essa transmissão, e você que vai estar assistindo no YouTube também. Você também é muito bem-vindo e se sinta muito bem acolhido. Eu quero dizer para você que essa semana foi uma semana assim de muita atividade para mim. Eu visitei algumas pessoas queridas, que eu louvo a Deus. Eu tive a oportunidade de visitar o Romário e a Carize. Tive a oportunidade também de visitar a Dona Lindalva. Visitei várias outras pessoas também. A família do Cristóvão, foi muito bom estar com vocês. E eu imagino que ao longo desse período que nós estivermos juntos, a gente vai ter a oportunidade de conhecer você também no seu lar. Eu tenho planos de primeiro visitar a liderança da nossa comunidade e logo em seguida também visitar todas as famílias. Pode ter certeza que nós vamos nos encontrar lá no seu lar. Eu queria convidar você nesse momento, se você puder, se colocar em pé, para a gente fazer uma oração, pedindo que o Senhor fale ao nosso coração e podem projetar a mensagem. Oremos. Paizinho querido, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos concede de nós estarmos juntos aqui, reunidos, para podermos ouvir a Tua voz. Nosso desejo, que nessa série Restart, o Senhor possa continuar reiniciando a cada um de nós nas práticas, no Teu propósito que o Senhor tem para cada um de nós de forma individual. Fale, Senhor, o nosso coração, nesse momento que a Tua palavra, ao ser aberta, o nosso coração e mente também possa estar aberto para ouvir a Tua voz. Nos convida a seguirmos o Teu plano. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bem, você sabe que a gente está numa série muito especial, essa série desse mês que é chamado Restart. É uma espécie de reboot. Você está reiniciando, novo começo, recomeço. E a ideia é que você possa cada vez mais voltar se voltar para o propósito de Deus que Ele tem para a sua vida. Você que já aceitou a Jesus como seu Salvador pessoal, e você que está nesse processo e está vivenciando um discipulado com Ele, seguindo a Jesus. Jesus, Ele tem planos para você. E essa série, ela lhe desafia a se reconectar. Você lembra do dia que você se batizou? Não sei se faz algum tempinho. Você estava assim forte, animado, feliz e tudo mais. E eu não sei como é que está a sua vida cristã depois disso. Que veio o ano passado, até nesse ano, o lance da pandemia e tudo mais. E algumas pessoas acabaram se desconectando. Hoje, a mensagem ela tem como título imersão. A ideia é você afundar completamente nos propósitos de Deus para a sua vida. E eu não sei se você já percebeu que a gente está sem o púlpito aqui, certo? E você está vendo aqui uma cadeira, eu vou até inclusive me sentar, e hoje eu vou pedir licença para você, porque hoje eu vou estar assim, pregando para você de uma forma que seja mais sentado mesmo, como a gente pudesse, tipo, bater um papo, tá bom? Então hoje a gente vai conversar um pouquinho, vai ser diferente hoje, é um bate-papo. E se você notar, e ao ler os evangelhos, você vai perceber que Jesus, ele costumava também a ensinar assim, desse jeito. Ele usou, inclusive, um púlpito muito diferente, que era um barco. Ele sentou ali no barco, ficou no barco, e aí ele pregou às multidões. Jesus, ele costumava ensinar também dessa forma. E a gente vai conversar também daqui. Bem, quero começar a mensagem apresentando para vocês alguns desafios. Uns desafios que, como igreja, no mundo inteiro, a igreja cristã, ela tem enfrentado. E esse desafio também passa pela igreja adventista do sétimo dia,
e pode até mesmo estar nos afetando a nossa comunidade do Encontro Vida. Que desafios são esses? O discipulado hoje, infelizmente, tem sofrido algumas mudanças. E eu quero que você reflita comigo. Quando a gente observa, de uma forma geral, há poucos membros e líderes que demonstram na sua vida que foram realmente transformados, que possuem as marcas de Jesus Cristo. Já percebeu que em algum momento você, na sua vida, se decepcionou com alguém que se dizia cristão, ou até mesmo como líder, um ancião, ou quem sabe até mesmo um pastor? Você já passou por decepções aí na sua vida? Pois é. Poucos também são transformados nessa experiência de morte. Alguns são batizados, mas alguns até apenas são mergulhados, mas não sofreram mesmo esse processo de batismo do Espírito Santo, essa imersão nos propósitos de Deus. E essa experiência de morte, quando você olha nessa pessoa, não é visível. Você já chegou a observar alguém e pela forma como ela quem sabe se veste, quem sabe olha e fala, você percebe, assim mesmo você não conhecendo, ela chega a lhe perguntar, por exemplo, você é um cristão? Você é adventista? Ou você mesmo pergunta para a pessoa quando você percebe que ela é diferente? Ao longo desses últimos anos, o discipulado contemporâneo tem focado, assim, às vezes muito na questão doutrinária, na questão do estudo bíblico, na questão do foco apenas no evangelismo, no cognitivo. E a gente pensa que é isso que significa o discipulado, de fazer discípulo. E hoje a gente vai conversar um pouco sobre essa questão. Falando ainda dos desafios, certo? Você percebe que a visão e a cultura do discipulado gradativamente tem se perdido no nosso meio. Como igreja, como um todo, uma igreja cristã. Uma outra dificuldade também é que muitos estão na igreja, mas não sabem o que realmente significa seguir a Jesus. Você sabe o que realmente significa seguir a Jesus? Você já se perguntou a respeito disso? Alguns outros desafios. Na igreja contemporânea, a gente não tem muito problema com quantidade de pessoas. Inclusive, hoje, é moda até mesmo ser evangélico. Eu, certo dia, estive num balneário e aí pedi um suco ali com a família, aqui mesmo no Pará, eu estava de férias, e a pessoa que nos atendeu percebeu que a gente era diferente, ele me perguntou, escuta, aí eu disse, não, eu sou cristão, eu sou adventista do sétimo dia, na verdade eu sou pastor. Aí ele disse, puxa, que legal que você é pastor, pois é, seja bem-vindo pastor e tudo mais, eu também sou crente, aí ele disse a denominação dele. E aí, licença pastor, que eu tenho que atender aqui um cliente, ele está pedindo bebida alcoólica, eu vou ter que vender para o cliente que está aqui bebida alcoólica. Aí eu achei estranho, ele era o dono ali do recinto, né? Existem muita quantidade, as igrejas estão lotadas, mas o que dizer da questão da qualidade? Falando ainda do discipulado contemporâneo e os desafios que nós temos, existe uma ausência também na formação espiritual das pessoas. Eu fiz recentemente, no ano passado, uma pesquisa a respeito da salvação, o que as pessoas entendiam sobre salvação, o que eu devo fazer para ser salvo, e a relação disso com a santidade, a justificação, a santificação e tudo mais. Você sabia que cerca de 80% das pessoas que responderam erraram nas questões
bem básicas da fé, e a pergunta foi para membros da nossa igreja adventista. E o que dizer da ausência também, por parte de alguns, no que diz respeito à fidelidade nos dízimos e à fidelidade também nas ofertas? Isso tem a ver com o discipulado hoje contemporâneo. A igreja realmente vivencia desafios imensos. Se a gente chamar um grande pregador conhecido e um cantor conhecido e fizermos uma programação aqui, naturalmente a igreja tende a lotar. E algumas pessoas ficam se perguntando assim: qual que vai ser o próximo evento? Se você chama para fazer alguma atividade voltado a algo do discipulado, você tem poucas adesões. Se você chama para um empreendimento, você tem muitas. E as pessoas às vezes até comparam, abre a igreja como se fosse um cardápio. Quem vai pregar, quem vai cantar hoje. Esse dia eu vou para a igreja. Se for o irmão João, eu não vou para a igreja. Até parece que a adoração dessa pessoa está ligada a quem é que está pregando, não ao Senhor, o Criador. Porque você, como nós dizemos, aqui é um lugar para você ter um encontro com Deus, independente de quem esteja pregando. E acabou que o consumismo entrou fortemente no seio da igreja. Na última vez que eu preguei, eu perguntei para vocês: quem somos? Nós desejamos ser mais uma igreja? Você que está me ouvindo aí deseja se unir ao corpo de Cristo e fazer com que seja somente mais uma comunidade, como muitas outras igrejas que nós conhecemos? Por que nós somos plantados aqui nesse lugar? Por que existe o Encontro Vida? Veja, tem algumas perguntas que são importantes a serem feitas. Por quê? Porque no ano passado nós fizemos 10 anos, amém? Por isso, louvado seja Deus. Esse ano, em nome de Jesus, nós vamos comemorar. Mas perceba que os estudiosos dessa área de crescimento da igreja diz que ela inicia, inclina, chega ao ponto, reclina e tende a declinar depois de 10 anos. Essa experiência. Então, nós estamos nesse período. E aí, há uma necessidade da gente conversar um pouquinho. E é por isso que nós estamos aqui falando sobre o imersão. Existe um sistema corporativo de gestão, certo? Ele é chamado 5W2H, onde, na verdade, há essas perguntas que vocês estão fazendo, observando aí, lendo, em que dá um norte de uma organização. Por quê? O que? Quem? Quando? Onde? Como? Quanto? E nós precisamos fazer essa pergunta enquanto comunidade. E eu encontrei um texto bíblico que responde essas perguntas. Vamos abrir a palavra de Deus e nós vamos ler bastante versos hoje, tá bom? Eu quero que você abra a Bíblia no livro de Mateus. Mateus capítulo 28, o último capítulo do Evangelho de Mateus. A partir do versículo 12. Vamos juntos aqui. Leia na sua Bíblia. Você que está em casa também, fique à vontade em poder abrir a sua palavra. A grande comissão é o título. Diz assim, olha, Jesus, verso 18, aproximando-se, falou-lhe dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho dito. E eis que estou convosco todos os dias, até
a consumação do século. Quantos aqui conhecem, quem sabe até de cor, memorizado esse texto, se puder levantar as mãos? Veja, esse texto, ele é chamado como a grande comissão. Mas em muitos lugares tem se tornado a grande omissão. E se você perceber, poderia mudar e dizer assim: esse é o grande também mandamento. Porque a estrutura do texto, na verdade, é uma ordem que Jesus está mencionando para os seus discípulos. E vocês sabem o contexto. Jesus, ele já tinha ido para a sua paixão, ele tinha ressuscitado, estava prestes a ascender aos céus, e ele deu esse último recado para os seus discípulos. E vocês sabem, as últimas palavras, elas são as mais importantes quando uma pessoa vai embora, quem sabe num leito. Bem, é tão importante isso, que essa grande comissão, ele é apresentado também em outros lugares. Além de Mateus, Marcos, todos os evangelhos, e inclusive também Atos dos Apóstolos. E para nós que somos adventistas do sétimo dia, nós temos também uma outra comissão específica para os últimos dias, que é Apocalipse 14, de 6 em diante, 4 a 6 em diante. Tendo o evangelho eterno para pregar, vi um outro anjo voando com o evangelho eterno para pregar a cada nação, tribo, língua, povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dá-lhe glória. Essa é uma comissão específica para o povo remanescente. Mas eu não vou falar dos outros textos nos outros evangelhos, mas eu quero que você atente que cada evangelho, ele tem uma ênfase diferente. Por exemplo, Marcos está na ênfase da proclamação. O João está na ênfase do serviço, da diaconia. Lucas e Atos está numa ênfase mais de sacrifício, de martírio. E o evangelho de Mateus? O evangelho de Mateus está focado no ensino. Olha o texto aí. Volta de novo para o texto que você leu na Bíblia. E você vai perceber que existe alguns verbos. E os verbos, ele nos transmite ação. Quais são os verbos? Ide, ou indo, numa tradução voltada um pouco ao original. O que mais? Fazei, outro verbo. Batizando-os, e outro verbo. Ensinando-os. E eu fiz questão de também sublinhar uma palavra que sempre aparece. Qual é a palavra que aparece? Todos, ou toda. Legal. E aí eu lhe pergunto, qual desses verbos é o centro? É o que tem mais força? É o mais forte? É o que Jesus, ele quis, na verdade, fazer você ter a atenção maior? Que verbo é esse? É o indo? Porque a gente fala, ide. É o fazer discípulo? É batizar? Jesus está nos convidando, olha, vocês têm que focar todas as energias ao batismo, levando as pessoas a serem batizadas. Não, vocês precisam focar no ensino, no evangelismo, na proclamação. O que vocês acham? Você pode escrever aí, no chat nosso, na transmissão, no YouTube, você escreve também a sua opinião. Qual desses verbos? Durante muito tempo, a ênfase da igreja, ela foi no ide. Ela se concentrou também no evangelismo. E a igreja confundiu o evangelismo pensando que era a mesma coisa do que discipulado.
É tanto que em alguns lugares a gente gasta energia para dar estudo bíblico e tudo mais. E isso, não que isso não seja importante, não, isso é fundamental. Jesus está dizendo que nós devemos fazer isso. Mas acontecia que quando a pessoa ela era batizada, em alguns lugares, eu não sei aqui, porque eu não conheço, eu acredito que é diferente aqui, a igreja virava as costas para a pessoa. Pronto, já está preparada. Já se batizou? Pronto, acabei o meu compromisso com você, agora eu vou atrás de uma outra pessoa para poder então evangelizar e tudo mais. Mas a ênfase aqui está no fazer discípulo. E quando a gente observa o livro aqui de Mateus, nessa parte específica, você percebe aqui que Jesus ele está dizendo assim no verso 20, a forma de você fazer discípulo, né? Você tem que ir buscar a pessoa, os outros verbos. Você tem que batizar essas pessoas e ensinar. Interessante que o ensino está logo também depois do batismo, sinalizando que não termina quando a pessoa batiza, ela deve continuar sempre aprendendo a respeito de Jesus. Isso é muito importante. Portanto, o Evangelho de Mateus, você pode considerar como um manual de discipulado. E quando você percebe a estrutura pelo qual ele foi feito, e nós vamos conversar sobre isso aqui, as palavras como foram dirigidas aos discípulos, torna, na verdade, os ensinos aqui desse livro importante para o discipulado. Quando eu li esse livro aqui, olha, Missão Transformadora, e me deparei na página 82, eu percebi que, na verdade, esse verso, ele é um verso-chave para se entender todo o Evangelho de Mateus. Porque Mateus foi costurado, na verdade, para que chegasse nesse verso que culminou. Porque, vejam aqui, olha, para você entender a grande comissão, é necessário você estudar todo o livro de Mateus. Pastor, seja mais claro o que você está querendo dizer. Vejam aqui, ó. Mateus, ele foi estruturado dessa seguinte forma que vocês estão visualizando aí, que vocês estão vendo. No capítulo 3, você pode ir para o capítulo 3, acompanhe comigo na sua Bíblia, do capítulo 3 ao capítulo 4, você percebe que tem o nascimento e a infância de Jesus. É uma parte mais introdutória, é uma narrativa. Mas quando chega no capítulo 5, esse bloco do 5 ao 7, você percebe que existe o que é chamado o discipulado do reino. Jesus, ele ensina, bem-aventurados os mansos. Ele fala da questão dos juramentos, da vingança, do amor ao próximo. Ele ensina a orar. Ele fala dos tesouros dos céus e da terra. Ele fala dos dois senhores. Ele vai nos ensinando. O Sermão do Monte está aqui também. Você percebe que a partir do capítulo 8 e 9 existe o poder do reino. A ênfase está no poder do reino. Quando você avança um pouco mais, no capítulo 10, você tem a missão do reino, Jesus dando a missão para os seus discípulos. Quando você vai, então, para o capítulo 11 e 12, você tem a incompreensão do reino. Quando você vai avançando um pouco mais, para o capítulo 13, Jesus ele para e começa a falar sobre a parábola do semeador, a palavra do joio, do fermento, do tesouro escondido, a palavra do reino, do grão e mostarda, ou seja, ele está mostrando como que é o reino, como é que é a igreja, como que é a eclésia, como que é a comunidade. E assim, sucessivamente. Portanto, quando Jesus ele disse no texto, mandando os discípulos ensinar e guardar todas as coisas que ele tem dito, ele estava fazendo referência a esses ensinos aqui, especificamente no livro de Mateus. Isso é muito interessante. Portanto, quando ele mostra os todos, o primeiro todo tem a ver com toda a autoridade de Cristo. Quem está dando a ordem é um todo-poderoso,
é um discípulo por excelência, o nosso exemplo, Jesus. A todas as nações, quando ele diz também todas as coisas, não é? É o discipulado, é a missão, é o reino, é a igreja, é a escatologia. E toda a divindade, Pai, Filho e Espírito Santo está envolvida nesse processo. E se você, então, adotar isso, saiba que Jesus, ele promete que ele estará com você em todos os momentos até o fim. Essa é a promessa. Pastor, falam tanto no discipulado. O que é isso, na verdade? Que definições seria do discipulado? Nesse livro, discipulado de forma simples é o comprometimento com Cristo. Nesse outro autor, Phillips, ele diz que é um relacionamento entre o mestre e o aluno, baseado em Cristo, no modelo. Você percebe que o aluno ele é capaz de treinar outros também, para ensinar, ele acaba se multiplicando. Esse especialista em crescimento de igreja, McGrath, ele diz que é ajudar as pessoas a seguirem Jesus. Discipulado simplesmente é isso. Pastor Godinho, ele é um especialista, ele é nosso pastor geral aqui, da Associação Norte do Pará. Ele diz no seu livro que é experiência de morte, crescimento em santidade e maturidade em Cristo. O que é discipulado, afinal? Discipulado envolve algumas dimensões. A dimensão de para um grupo, e Jesus fez isso para um povo. Envolve para um grupo menor, certo? Jesus e os seus 12, e você pode ser um líder de pequeno grupo e discipular um grupo. Também há uma outra dimensão muito menor ainda, a dimensão de Jesus para um grupo menor, a dimensão também 1 a 1. Lembra de João, o discípulo amado? Esse era o discípulo que Jesus tinha assim uma intimidade muito próxima. Bem, o discipulado também envolve alguns níveis. O nível pessoal, o nível de evangelismo e o nível também de comunidade, de comunitário. Nesse nível pessoal é você e Deus. Você trabalha o seu ser, a transformação, e você precisa então entender as disciplinas espirituais. E aí você vive uma experiência. No discipulado que tem a ver já com o evangelismo, é você e o seu próximo. Você é influenciador dele. Você transmite a mensagem de Jesus para essa pessoa. Você dá o seu testemunho. Jesus me transformou. Jesus pode transformar você também. Mas o nível de discipulado chega na igreja, onde é você junto com a comunidade, onde você faz e você influencia junto, onde você vive em comunidade, onde você está envolvido nos serviços, no ministério. Esses são os níveis de discipulado. Jesus, ele falou isso, ele mostrou a importância de nós vivermos isso, essa dinâmica de você seguir ele, de você deixar algumas coisas, de você imitar ele, aprender com ele, e como eu preguei na vez passada, permanecer. Permanecer. Mas pastor, eu entendi o que é discipulado, mas agora, e um discípulo? O pastor Esinaldo está conosco, ele é professor também de teologia. Você sabe que essa palavra discípulo veio dessa palavra aí grega mateteis, que tem o significado de você empreender um relacionamento com alguém, um mestre, e você vai aprender desse mestre conhecimentos teóricos, mas mais do que isso, você aprende fazendo conhecimento prático. Esse é o significado, você se torna um aprendiz. E você se torna também um discipulador. Na época de Jesus, os fariseus, os professores, os anciãos, eles tinham essa perspectiva. Venham e conheçam.
E aí Jesus veio e disse: não, 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 comigo é diferente como mestre. Venham e vejam. Quando a gente lê o chamado que Jesus ele fez aos seus discípulos, ele fez um chamado dizendo que eles deveriam largar as redes e seguir a ele. Em outras palavras, venham e vejam. Em outras palavras, ser e fazer. Ser discípulo e fazer discípulo. Quero convidar a você a ler Atos capítulo 1, versículo 1. O evangelista Lucas que escreveu esse texto, Atos capítulo 1, versículo 1. Diz assim: escrevi o primeiro livro, que era o Evangelho de Lucas, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Vejam as duas coisas: fazer e ensinar. Portanto, os discípulos de Jesus, eles não eram treinados somente na questão doutrinária dos ensinos, na ortodoxia, mas também na prática correta também. Bem, eu pergunto para você, o que é ser um discípulo? Vou mudar a pergunta. Você é um discípulo? Dizem por aí que algumas pessoas querem ser membro da igreja. E é bom. E se você é membro, estamos felizes com isso. E se você deseja se tornar membro, louvado seja Deus, você também é bem-vindo. Mas o convite do Senhor é mais do que isso. Eu poderia apresentar aqui algumas definições de diversos livros, mas eu busquei as definições da própria Bíblia do que diz respeito ao que é ser um discípulo. E a pergunta que você deve fazer é: eu sou um discípulo? Vamos para a primeira? Mateus, capítulo 10, versículo 24 a 25. Vou ler aqui. Diz aqui: o discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre, e o servo como o seu senhor. Aqui esse verso diz que o discípulo, ele deve estar disposto a ser ridicularizado, menosprezado, suportar perseguições por causa de Cristo. Você está disposto a suportar perseguição por causa de Jesus, ser ridicularizado no trabalho, na faculdade por causa da sua fé e porque você segue a Jesus? Você está disposto a isso? Quando todo mundo chama para você estar ali, todo mundo está contando a piada e você passa, a galera diz assim: ó, está vendo o crente aqui? Uma piada pesada. Essa é a primeira definição. A segunda definição está em Lucas 14. Vamos para Lucas 14. E aí a pergunta o que você deve se fazer é: eu sou um discípulo? Segundo essa definição, Lucas 14, versículo 26. Se alguém vem a mim e não aborrece o seu pai e a sua mãe, e a mulher, os filhos, irmãos e irmãs, e até mesmo a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Verso 33. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Discípulo é aquele que professa uma adesão incondicional ao comando de Jesus. Está disposto até mesmo a perder tudo: família, propriedade, trabalho, amigos, por causa de Jesus Cristo. Você está disposto a isso? A ter uma adesão sem condições ao chamado e ao comando e à ordem do Mestre? Vamos para a próxima definição de discipulado, João 8, Evangelho de João, capítulo 8. Na Bíblia,
nós encontramos essas 5 definições nos evangelhos. Capítulo 8, verso 31 do Evangelho de João. Disse Jesus, terceira definição, aos judeus que haviam crido nele: se vos permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você conhece os ensinos e vive os ensinos de Jesus, os ensinos básicos? Vou fazer uma perguntinha aqui, para você que é membro da igreja. Já que nós estamos vivenciando esse momento de pandemia e tudo mais, as pessoas se despertaram para voltar a sua mente aos eventos finais. Que ano começou o tempo do fim? Você pode escrever aí no chat, tá bom? Em que ano começou o tempo do fim? É uma pergunta básica para aquele que é adventista e tudo mais. Bem, se você escreveu aí, ou respondeu, ou pensou 1844, você está errado. O tempo do fim começou em 1798. Muito bem. Vamos para a quarta definição. Está ainda em João 13, verso 35. Como eu disse, hoje é um bate-papo. João 13, verso 35. Diz assim: nisto conhecerão todos os que são os meus discípulos. Qual é a condição? Se tiverdes amor um para com os outros. Da mesma forma que você ama a si mesmo, você tem que amar o próximo. E eu não sei se você já se deparou com essa situação, onde quando a gente vai trazer o nosso amigo, um amigo do trabalho, a gente então começa a vacinar a pessoa. Algumas pessoas fazem isso. Olha, você vai à igreja, viu? Se alguém não falar com você, não lhe acolher, lhe abraçar, não se preocupe, é porque lá é muito agitado, etc. e tudo mais, certo? Bem, se alguém não falar com você, talvez é a primeira vez, porque você está vindo, você tem que insistir e tudo mais, etc. E outra coisa, se você vê alguma coisa ruim ali, se decepcionar, e aí você diz assim: olha, você não deve olhar para as pessoas, você deve olhar para quem? Já falou assim? Já pensou assim? Jesus está dizendo diferente disso, o inverso. Jesus está dizendo que, na verdade, venham comigo, vamos ver a comunidade, você vai ver outros discípulos de Jesus assim como eu, você vai ver como eles se amam. E aí a pessoa vem, nossa, realmente as pessoas na comunidade, elas vibram, são amorosas, são acolhedoras. Última definição, no capítulo 15, versículo 8. Pergunta que você deve se fazer: eu sou um discípulo? Capítulo 15, versículo 8 diz: nisto é glorificado meu Pai. Foi o sermão último que eu preguei. Em que deis o que, igreja? Muito fruto. E assim tornareis meus discípulos. Discípulo verdadeiro, certo? É aquele que produz fruto. Fruto do Espírito, ok? Mas também é de converter ou convencer outros também a serem seguidores de Jesus. Todo verdadeiro discípulo, como está escrito no livro Desejado de Todas as Nações, na página 195, nasce no reino de Deus como o quê? Como um missionário. Porque você está transbordando, você não tem como, a boca fala o que o coração está o quê? O que o coração está cheio. É isso aí. Você é um discípulo ou você é um membro? Você pode dizer que é um membro. Eu vou perguntar: você é um membro dessa comunidade? Você deseja ser membro dessa comunidade?
E se você é membro dessa comunidade, você é um membro incorporado. Porque o membro incorporado é aquele que tem formação espiritual. Ou seja, nós vimos aí, conhece e pratica os ensinos de Jesus Cristo e as disciplinas espirituais. Ele faz o culto, estuda a lição, tem o seu momento com Deus de devoção e tudo mais. E ele demonstra compromisso no reino através dos seus dízimos e das suas ofertas, de forma regular. Ele devolve isso como gratidão. O membro também incorporado tem um outro valor. Ele tem o valor de adoração. Ao longo da semana, ele adora ao Senhor Jesus no seu lar, mas ele sente a necessidade de vir adorar como comunidade. Ele não se importa se vai ter boa música ou má música, ele não se importa porque o lance dele não é com o que acontece no palco. O lance dele é com o Senhor Jesus. Ele vem louvar, ele vem adorar o Senhor Jesus, ele vem ler a sua palavra e ouvir a sua mensagem. Ele encontra os irmãos, ele celebra junto a sua fé com outros. Ele tem isso como valor. Ele é um membro incorporado. Um membro incorporado é aquele que vive em comunidade. Ele é forte isso, ele participa ativamente de um grupo pequeno, ele participa de uma célula, ele participa de um pequeno grupo. Ele tem comunhão face a face, ele enxerga a outra pessoa e ele é enxergado pelo outro amigo. O membro incorporado também tem um outro valor, o valor de ministério. Ele sabe que Deus concedeu a ele no batismo um dom, e ele não enterra o seu dom, ele usa o seu dom para o crescimento da igreja, ele desenvolve uma tarefa na comunidade. Ele não vem somente como um expectante, ele não senta, vai embora, fecha a Bíblia e acabou. A prática espiritual dele não é isso, uma espécie de só 30 minutos, meia hora, 40 minutos de uma mensagem, e esse é o único alimento dele para a semana. Não, ele está envolvido. Eu lhe pergunto, qual é o seu ministério aqui? Qual é a sua tarefa aqui? Hoje, a irmã Socorro me procurou para conversar um pouco sobre algumas cestas básicas. E até aqui foi anunciado. E ela disse assim: pastor, eu estou precisando de voluntários no meu ministério. Veja só. Aí eu falei para ela, dando sugestões de pessoas, para que ela possa já conectar. Um outro valor é o valor do compromisso, e eu encerro o membro incorporado, onde ele entende, ele se identifica com a nossa missão, com a nossa visão, com os nossos valores daqui da igreja. Por isso, queridos, eu quero convidar para a gente acender cada elétron desse átomo. E no imersão eu vou estar explicando em mais detalhe isso. O convite que eu quero fazer para você, membro da minha comunidade, dessa comunidade, você que deseja se tornar membro, é que você acenda cada um desses elementos. Porque ao você acender, você então está cumprindo esse propósito de Deus para a sua vida. Eu perguntei e volto a perguntar: qual é o nosso DNA? Qual é a nossa missão? Qual é a nossa visão? Por que esse lugar, ele realmente foi planejado, plantado? Eu queria convidar aqui o pastor Esinaldo, se ele estiver aqui perto. O pastor Esinaldo, ele foi o plantador dessa comunidade. E ele pode transmitir para a gente qual o propósito pelo qual essa comunidade foi criada, pastor. Seja muito bem-vindo. São 10 anos, faz 10 anos. Você e o pastor Carlos tiveram esse privilégio. Pastor, fale um pouquinho como que vocês pensaram, qual que é o DNA, fala daqueles 4 elementos que você me falou. Pastor Gleidson, obrigado pelo convite, né? Bom dia a todos. Já estamos praticamente no final da manhã e, na verdade, vou tomar apenas alguns segundos. O Encontro Vida
Foi dia 21 de agosto de 2010 que nós começamos, formalmente falando, mas antes da gente começar o Encontro Vida, a ideia mesmo surgiu em torno do mês ali de fevereiro de 2010, né? Quando o pastor Carlos chegou aqui em Belém, era 2010, eu já trabalhava aqui desde 2007, e aí nós juntamos ali os pensamentos, ele me apresentou ali um estudo sobre o trabalho nos centros urbanos, já havia lido alguma coisa também, e aí então, nós nos sentamos, estudamos, escrevemos o Encontro Vida, e reunimos um grupo para a gente estudar sobre o assunto, e na verdade o objetivo principal do Encontro Vida foi justamente atender, primariamente falando, as pessoas que entram aqui nessa casa de saúde, no caso o Hospital Adventista de Belém. Naquele tempo nos reuníamos no auditório do hospital, antigo, né? Isso aí é na parte lá de baixo ali, esse auditório já não existe mais, então ficava bem mais fácil das pessoas que estavam internadas se locomoverem para o auditório do hospital. Então o Encontro Vida ele foi formado justamente para atender esse grupo, primariamente falando, os funcionários do hospital e os nossos amigos também. Você fez a pergunta sobre a estrutura do Encontro Vida, né? A estrutura do Encontro Vida, na verdade, é uma estrutura milenar, posso dizer assim, porque a estrutura do Encontro Vida ela foi fundamentada na Bíblia Sagrada, na Bíblia Sagrada e nos princípios do Espírito e Profecia. O Marcão iniciou conosco, é um dos remanescentes que estavam lá também, né? Nos treinamentos. E o Encontro Vida ele foi fundamentado em 4 pilares. Pequenos grupos, ministérios orientados pelos dons, classes bíblicas e o evangelismo. E esses 4 pilares, eles são circundados pelo processo do discipulado, que é essa aula que você está dando para nós aqui. Que fantástico, viu? Deus seja louvado. Então é simples, não é algo assim complexo, diferente, algo novo, algo assim de outro assim, que do céu né? Posso até falar que é do céu, porque é de outro lugar, mas assim, é algo simples que está na Bíblia. Então, pequenos grupos, ministérios orientados pelos dons, discipulado, evangelismo. Teve um período, pastor, que houve necessidade de você estar com essas pessoas que você mencionou no início. Sim. Para poder, então, estarem com elas, para poder capacitar elas a entenderem essa visão, essa missão. Sim. Quanto tempo foi isso, pastor? Isso Me fala um pouquinho sobre isso. É a parte do treinamento, né, que o senhor está injetando aí para motivar o povo. Então, foi importante essa parte do treinamento antes de começar o Encontro Vida. Nós começamos no mês de fevereiro, após o retiro do carnaval, e fomos até agosto de 2010. Então, foram 6 meses de treinamento, todo sábado, né? Temos pessoas aí que participaram conosco, então todo sábado à tarde, antes de começar mesmo o Encontro Vida. Então nós nos reunimos no auditório à tarde, ali estudávamos sobre discipulado, estudávamos sobre missão, estudávamos sobre o evangelismo nas grandes cidades e muito assunto. E essa parte do treinamento é bom, porque as pessoas elas acabam entendendo a natureza do projeto, a natureza da igreja. Muito obrigado, pastor. Uma salva de palmas, pastor Isinaldo. Eu queria convidar aqui o Elson. O Elson Alves, ele é recém-chegado aqui ao Hospital Adventista. Ele recebeu um chamado. Na verdade, o Elson, ele participou comigo em Salvador, na Adventistas Life. E Deus nos chamou para nós plantarmos aquela igreja. E o Elson era primeiro ancião de uma igreja, e Deus também o chamou para que ele pudesse ser primeiro ancião da Adventistas Life. E com ele nós planejamos e fundamos um ministério chamado Novos Membros. E implantamos o que era chamado ali na época de mentoreamento, que era esse processo de acolhimento, né? Elson, você que já havia sido membro de uma igreja convencional, e depois que você passou por esse processo, como foi essa experiência? Bem, pastor, para mim foi fundamental ter passado pelo processo de imersão, mentoreamento, né? Na verdade, é um processo que dá, como eu posso dizer, toda a fundamentação, todo o alicerce, para que nós possamos entender o que é uma igreja missional, o que é você ter uma igreja contextualizada, uma igreja com esses valores todos que você nos colocou aqui. É claro que é fácil nós imaginarmos que quando a gente vem de uma igreja mais tradicional, mais convencional, né, como era o meu caso, eu sou adventista de berço, você tem uma série de características e de práticas que você está acostumado.
né? Por exemplo, eu fui ordenado ao ministério aos 18 anos e já estou com 54, né? Todo esse tempo ancião. Então, você tem uma visão daquilo que é a igreja. E o mentoreamento, na verdade, o processo de imersão, ele nos capacita a entender essa nova metodologia. Como é que a gente consegue, então, viver esses valores todos? Né? Como é que a gente consegue adequar a nossa forma de pensar até então para um processo novo, para um processo agora com toda essa visão de discipulado dentro daquilo que realmente a Bíblia nos coloca e que Jesus quer para cada um de nós. Seja bem-vindo, Elson. Muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Obrigado. É a primeira vez que ele está nos visitando, ele é recém-chegado aqui na nossa instituição. Eu queria chamar aqui os pastores para eu encerrar, certo? Queria chamar aqui o pastor Ronailson, o pastor Cal e também o pastor Mateus, futuro pastor Mateus, o nosso teologando aqui que faz prática. Lembra do início? Eu perguntei qual era a nossa visão. E aí você sempre responde: ser, um lugar para ser, pertencer e ter um encontro real com Deus. Eu queria que você respondesse para mim aí no chat, o que significa isso, certo? Você respondesse para o amigo que está do seu lado, o que significa ser. Quando alguém chegar para você aqui, certo, legal, muito legal esse slogan, mas o que isso significa? O que você responderia para a pessoa? Ou é apenas uma frase legal? Cal, o que significa para nós na comunidade, quando a gente fala, aqui é um lugar para ser? Significa que é para ser discípulo. É um lugar onde nós somos chamados a ser igreja, a ser contrastante, a ser relevante, a ser encarnacional, a ser uma igreja viva por onde a gente passa. Em resumo, ser discípulo. Ser discípulo. E ter, Ronailson? Pertencer. Pertencer, verdade. Pertencer à comunidade. Nós somos convidados a pertencer à comunidade e existe uma forma muito especial da gente pertencer a essa comunidade, que é quando nós pertencemos também a comunidades menores, nos lares, os pequenos grupos, nos envolvemos, nos relacionamos, nós passamos a permanecer essa comunidade. E usar os dons aqui nos ministérios. Mateus, e esse encontro com Deus? Isso vem após um momento onde você se encontra como sendo um discípulo, onde você agora pertence a uma comunidade de pessoas que se envolve entre si para se relacionar e viver esse processo de discipulado. Você tem esse encontro real com Deus, que é justamente esse processo. Não é algo que acontece do dia para a noite. Após todos esses passos, após você se encontrar como um discípulo, após você se envolver dentro da comunidade, você aí vai estar começando esse encontro real com Deus, essa experiência que leva bastante tempo, uma vida inteira até que Ele venha e pela eternidade. Muito obrigado, muito obrigado. Muito bom tê-los vocês aqui para estarmos juntos. Bem, a dona Lindalva, ela apesar de já ter uma certa idade, ao longo da sua caminhada cristã, ela encontrou a Jesus, mas ela entendeu justamente isso ao receber estudos bíblicos também, a ter a oportunidade de vir aqui em alguns momentos de outros anos com toda a sua família. Há muito tempo atrás, o hospital, ele enviou uma literatura chamada Grande Conflito para os clientes do Hospital Belém, do Plano Garantia de Saúde. E essa literatura chegou ali na casa de Cassandra, na casa de Flecha, e eles tiveram a oportunidade de terem contato com essa literatura também. E a dona Lindalva, ela pegou esse livro e leu, e descobriu algumas verdades que ela não tinha antes. O tempo se passou, pastor Daniel, que trabalhava aqui também no hospital, ele começou a ter um encontro com ela para estudar a Bíblia, e ela começou esse processo, e depois o pastor Esinaldo deu continuidade. Eu queria apresentar para vocês a dona Lindalva,
ela vai entrar com o pastor Esinaldo. E eu peço que a família possa se aproximar nesse momento para prestigiar esse momento tão especial na vida dela. Veja que ela não está finalizando a caminhada dela, não acabou o discipulado, apesar da idade. Mas eu posso dizer que aqui também é um recomeço. (84 anos, 82 anos. Queridos, vamos dar uma salva de palmas para ela, 82 anos, nascendo de novo. O pastor aqui está me lembrando que a gente tem um vídeo especial do pastor Daniel, que fez para ela uma surpresa. Davi, quer dizer, Davi. É um enfermeiro e hoje médico. Querida Dona Lindalva, aqui desde Lima, no Peru, eu quero te mandar um abraço tão forte. Nós temos um carinho tão grande pela senhora, pela Cassandra, pelo Flecha. Vocês são pessoas do bem, pessoas boas. E a senhora, eu quero que a senhora receba o nosso abraço, meu, da Leandra, dos meninos. Hoje é um dia do seu batismo, um dia muito especial. Que alegria! Eu estou tão feliz pela sua decisão. Que a graça de Deus continue sobre a senhora. A senhora, o amor que a senhora tem por Jesus é um amor que contagia a gente. Que Deus te abençoe. E nós estamos aqui, desde Lima, conectados, participando do seu batismo. Que privilégio esse dia poder participar dessa festa. Que Deus te abençoe. Um abraço bem grande para você. Ela está bem emocionada com isso. Ela já fez os votos ali, mas eu tenho 3 perguntinhas para você, Lindalva. Você deve balançar a cabeça dizendo sim assim ou não assim, tá bom? Você aceita Jesus Cristo como seu Salvador pessoal e deseja viver com Ele um relacionamento redentivo? E a igreja diz o quê? Amém. Você crer e aceita as 28 crenças fundamentais da Igreja Adventista do Sétimo Dia e deseja, pela graça de Deus, colocar a sua vida em harmonia a esses ensinos? Amém. Você deseja ser batizada por imersão como testemunho público da sua fé em Cristo e ser aceito como membro nessa comunidade e na Igreja Adventista em todo o mundo? É o seu desejo ser lavado nas águas dos seus pecados? Como ministros do Evangelho, eu e o pastor Esinaldo, cumprindo a ordem do Mestre, para que o seu nome seja sublinhado no livro da vida, para que todos os seus pecados possam ser perdoados e você tenha uma nova vida em Cristo Jesus, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a igreja diz amém. Todos vós que tendes sede, vinde às águas. E quem já se sente perdido, vinde tomar e beber. E inclinem seus ouvidos e vossa alma viverá. Quem estiver com sede, vinde às águas. Nós temos também um presente da igreja, que é um kit novo membro. Você pode entregar a Cassandra para ela, por favor. Pastor Esinaldo, ajude. Eu quero fazer um convite para você que está aqui e você que está em casa. Você vai ver a última tela do slide, é o do imersão. O imersão, ele começa hoje
às 5 da tarde, aqui nesse lugar. E você está vendo o QR Code. E nas nossas redes sociais vai ter mais informações. Você pode acessar, fazer a sua inscrição para que a gente organize os materiais, para a gente poder enviar para você. Nesse momento nós vamos ouvir uma mensagem musical que fala sobre isso, sobre ser um servo. O Vocal Vida vai estar louvando a Deus. E o apelo de hoje é simples. Se inscreva no Imersão. Participe do Imersão. Esteja conosco ao longo desses nossos próximos 8 sábados aqui, para a gente poder se capacitar melhor, organizar melhor a nossa comunidade, para podermos servir melhor o Senhor Jesus. Se você é membro, inscreva-se. Se você é líder, é imprescindível a sua inscrição. Se você deseja também ser membro dessa comunidade, tem frequentado, faça a sua inscrição. Enquanto eles estiverem louvando a Deus, é o momento de você se inscrever.
Pai querido, bondoso Deus, obrigado por essa mensagem, obrigado, Senhor, porque nosso desejo é ser realmente usado por Ti. E às vezes o nosso coração pecaminoso tende a querer fazer a nossa vontade, mas o Senhor nos criou com o propósito de Te adorar, o Senhor também nos criou com o propósito de Te servir. Ajuda-nos, Senhor, a entender a importância de estarmos juntos aqui, hoje, às 5 da tarde, para poder entender melhor sobre religião, sobre comunidade, sobre discipulado. E aprender, Senhor, quais são os princípios que norteiam esse nosso trabalho como projeto específico, como uma igreja específica. Que esses próximos sábados aqui sejam impactantes na vida de cada um de nós. E quando o Senhor nos conceder a oportunidade de reabrirmos os nossos cultos evangelísticos, que a comunidade possa estar repleta de convidados e amigos. Que os ministérios possam estar em pleno vapor, com diversos voluntários, as pessoas felizes trabalhando para Ti. Pai querido, nosso desejo é continuar crescendo. Quem sabe até plantar daqui a algum tempo uma nova igreja. Que esse ano seja um ano de ricas bênçãos. Esse é o último sábado desse mês de janeiro. É o último sábado dessa série Restart. Que esse mês seja um mês de restart na nossa vida. E que ao longo desse ano, essa igreja possa Te oferecer muitos frutos e produzir muitos frutos para a honra e glória do Teu nome. Abençoa-nos, Senhor. Nós Te rogamos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado pela presença de vocês. Esse é o Encontro Vida, você já sabe. Um lugar para ser, pertencer e ter um encontro real com Deus. Temos um encontro hoje à tarde. Que Deus lhe envolva em seu amor. Que a paz encharque o seu coração. E até nos vermos outra vez. Que Deus lhe guarde em sua mão. Nada se abra à tua frente, que o vento sopre em teu rosto, que o sol resplandeça em tua face, que a chuva caia suave em teus campos, e mesmo ao se levantar sozinho, que Deus lhe envolva em seu amor e a paz encharque o coração, e até nos vemos outra vez. Que Deus lhe guarde em sua mão. Que as gotas da chuva em teu rosto, a brisa lhe tragam alívio, que as tarefas comuns e diárias não sejam um peso ao teu coração, e mesmo ao se levantar sozinho, Se lembre que Deus lhe envolva em seu amor e a paz encharque o coração, e até nos vemos outra vez. Que Deus lhe guarde em sua mão. Que Deus lhe envolva em seu amor e a paz encharque o coração, e até nos vemos outra vez. Que Deus lhe guarde em sua mão.
que Deus lhe guarde em sua mão. Que Deus lhe envolva em seu amor e a paz, encharque o coração e até nos vemos outra vez. Que Deus lhe guarde em sua mão. Glória a Deus, amém. Deus abençoe você.